O tema que me foi pedido é a Eucaristia ou os fundamentos teológicos da doutrina eucarística. Ora, quando nós pensamos nesse tema, não tem muito para onde correr. O autor que melhor trabalhou essa questão foi São Tomás de Aquino. Inclusive, eu queria começar essa palestra contando que São Tomás, assim que ele terminou de escrever o Tratado sobre a Eucaristia na Suma Teológica, um dia estava fazendo oração, o Frei Reginaldo, que era o seu secretário, viu uma luz brilhando embaixo da porta, abriu uma fresta da porta e viu São Tomás levitando e o Senhor falando com ele, Jesus crucificado. Dizia: Tomás, escreveste muito bem de mim. O que queres em troca? E ele respondeu: nada mais a não ser vós mesmo. Resultado é que, dias depois de celebrar a Santa Missa, São Tomás chegou num nível de união tão transformante com Deus que ele disse que não iria mais escrever. Disse ele: diante do que eu vi, tudo o que eu escrevi é palha. Portanto, quando nós falamos da doutrina eucarística, São Tomás é o nosso melhor companheiro. Então, o que eu gostaria de fazer hoje? Dar uma catequese com base nas questões sobre a Eucaristia. É claro que nós não poderemos... fazer aqui um estudo detalhado, só uma viagem panorâmica sobre os textos. Até porque nós estamos numa aula de teologia, nós estamos numa catequese. Mas é perfeitamente possível tomar a doutrina de São Tomás e meditá-la de uma maneira simples. São Tomás define o sacramento como um sinal sagrado de uma realidade sagrada, ou um sinal eficaz da graça divina. A Eucaristia é um sacramento. Por quê? Primeiro, tem um sinal, o pão e o vinho. Segundo, a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. E terceiro, a graça que ela produz na alma. E nós podemos dizer, com São Tomás, que a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, porque todos os sacramentos contêm a graça, mas a Eucaristia é o único sacramento que contém o próprio autor da graça. E, portanto, se, por exemplo, quando nós nos confessamos, Cristo nos absolve dos nossos pecados, ele apaga os nossos pecados, infundindo em nós a sua graça, na Eucaristia, nós recebemos ele mesmo, em pessoa. E isso se consolida na doutrina que nós chamamos de transubstanciação. Essa palavra parece uma palavra difícil, uma palavra filosófica. De fato, a Igreja foi buscar essa palavra em Aristóteles, na metafísica, ou seja, no estudo daquelas realidades que não podem ser palpadas, que não têm matéria propriamente dita. Ou, por assim dizer, o estudo do ser enquanto tal. Ora,
O que ensinava Aristóteles? E para nós isso é importante, a fim de que nós entendamos o que acontece na Eucaristia. Ele ensinava que todo ente é composto de substância e acidentes. O que significa isso? Substância é aquela realidade que existe por si mesma. Então, por exemplo, um gato, uma porta, uma pessoa, são substâncias. Ou seja, tem uma existência própria, elas subsistem. E o que são acidentes? A palavra acidente, ela vem de duas palavras latinas, ac e cadere. Ou seja, é aquilo que cai em cima da substância. O que significa isso? Acidentes são aquelas realidades que não existem por si mesmas, mas existem em outro. Exemplificando um pouco. Por exemplo, a cor, o amarelo, não existe em si mesmo. Ninguém nunca viu o amarelo. O que nós vemos é coisas amarelas. Então nós podemos ter uma mesa amarela. Nós podemos ter um fogão amarelo. Mas o amarelo em si, ele não existe. A cor existe apenas na substância. A substância, ao contrário, existe em si mesma. Então, um fogão, um gato, uma panela, uma pessoa, são exemplos de substâncias. A palavra substância vem do latim também, e é a palavra substare, ou seja, aquilo que está debaixo, aquilo que sustenta o ser, por assim dizer. Ora, por que essa diferença é importante? Porque, vejam, nós afirmamos que na Santa Missa, no momento da consagração, quando o sacerdote termina de dizer as palavras da consagração, as palavras essenciais, isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Quando o sacerdote termina de dizer essas frases, nós acreditamos que acontece o milagre da transubstanciação. O que significa isso? Recentemente, não sei se vocês viram, mas eu estive num debate com um pastor e nós tocamos nesse tema. O pastor dizia, não, mas não é carne, é pão. Ele dizia, não é pão, não tem sentido. Quer dizer, quando o apóstolo Paulo diz, aquele que come e bebe indignamente do corpo do Senhor, recebe a sua própria condenação. Ou seja, Jesus estaria nos condenando por comer pão? Não faz o mínimo sentido. Ou, quando Jesus nos manda celebrar a Eucaristia, ele diz, fazei isto aos apóstolos, em memória de mim. Não tem o mínimo sentido que ele nos mande a igreja para comer pão. Então, o que a igreja entendeu do mistério da Eucaristia? Entendeu que uma vez que são consagrados, pão e vinho já não são mais pão. Ponto. São o corpo e o sangue do Senhor. Porém, permanece a aparência de pão. Permanece a aparência de vinho.
Tem cheiro de pão, tem gosto de pão, tem espessura de pão, tem peso de pão. Assim como o vinho, tem gosto de vinho, tem cheiro de vinho, tem cor de vinho, mas não é mais vinho. Então, o que é que muda na hora da consagração? O que muda é que a substância do pão se converte no corpo do Senhor. E a substância do vinho se converte no sangue do Senhor. E ali já não há mais nada de pão, nada de vinho, a não ser as aparências que permanecem. Essas aparências é o que, na metafísica de Aristóteles, nós chamamos de acidentes. Então permanece a brancura da hóstia, permanece a espessura, o gosto, o tamanho, as relações que aqueles acidentes têm com todas as demais coisas em redor, tudo permanece do ponto de vista acidental, mas já não é mais pão. Os acidentes, eles estão ali, inclusive, diz São Tomás, como de uma maneira milagrosa, sem um sujeito. Por quê? Eu não posso dizer que o corpo ressurrecto de Jesus tem gosto de pão. Então, o gosto do pão, o tamanho do pão, essas coisas todas, o peso, etc., são acidentes que permanecem, porém sem um sujeito. Permanecem ali milagrosamente. E o Senhor está sub aqueles acidentes. Ele está, por assim dizer, debaixo daqueles acidentes. Ali já não é mais pão, já não é mais vinho, mas é o mesmo corpo do Senhor. Essa explicação, ela é muito importante porque é o único jeito que tem para dizer que a gente não vai na igreja comer pão. Então, por exemplo, a doutrina luterana acredita na presença real de Jesus Cristo com o pão. Então, Jesus está junto com o pão. Eu estou comendo pão. Calvino acredita na presença mística de Jesus nos elementos. Ou seja, você está comendo pão. Apenas misticamente você estaria comungando o corpo do Senhor. E existem várias doutrinas eucarísticas. Mas a única doutrina que explica de maneira racional que nós não estamos comendo pão e não estamos bebendo vinho é a doutrina católica. A doutrina da transubstanciação. São Tomás diz, a conversão do pão no corpo de Cristo é da substância do pão na substância do corpo, não nas aparências. Ora, dito isso, então nós afirmamos com a igreja de todos os tempos. Jesus Cristo está inteiramente presente na Eucaristia, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Algumas semanas atrás esteve na minha paróquia um jovem evangélico. E depois da missa nós temos adoração. E assim que terminou a adoração ele me disse: "Padre, eu senti uma coisa extraordinária." Eu digo: "O que foi?" Eu já tinha sentido a presença espiritual de Jesus algumas vezes na minha vida. Mas eu senti a presença física dele. Quando o Senhor passou com aquele objeto
dourado, veio um impulso de eu me jogar no chão. Porque eu senti a presença física de Jesus ali. Veja que coisa. Deus concedeu a ele uma graça para que ele, de alguma maneira, pressentisse, visse, ainda que de maneira confusa, o mistério da Eucaristia. Ou seja, não é um símbolo, não é uma figura, é o próprio Jesus Cristo que está presente ali no Santíssimo Sacramento. Por isso, quando nós visitamos a Eucaristia, visitamos Jesus no sacrário, nós podemos dizer com a mesma tranquilidade que nós falamos de qualquer outra pessoa. Hoje eu estive com Jesus Cristo. Podemos dizer simplesmente assim, porque é Ele mesmo na Santíssima Eucaristia. Ora, porém, o Senhor instituiu este sacramento com duas espécies separadas, o pão e o vinho. Por que o Senhor instituiu a Eucaristia em duas espécies separadas? Ele não poderia ter pegado só o pão ou só o vinho? Por que ele quis tomar essas duas espécies? Por uma razão muito simples. Porque na celebração da Eucaristia, nós presenciamos o acontecimento mais marcante da história. De maneira real, o próprio sacrifício de Cristo se torna presente no altar. O sacrifício do Senhor do Calvário. Então isso aqui é muito bonito porque mostra a seriedade do que é a Santa Missa. Vejam, São Tomás diz, no início da parte 3 da Suma Teológica, que o Senhor nos salvou com todos os seus acta et passa. Isso em latim significa o quê? Com todas as suas ações e com todas as suas paixões. Mas paixão aqui é no sentido filosófico. Ou seja, aquilo que fizeram com ele, aquilo que ele fez e aquilo que ele recebeu. Aquilo que ele fez e aquilo que ele sofreu enquanto resultado da ação dos outros. Ou seja, o que São Tomás está dizendo é que todos os movimentos do Verbo encarnado, todos, os mínimos, os mais discretos, todos são salvíficos. Porém, o que acontece? Quando o Senhor se entregou e morreu por nós na cruz, no instante em que o Senhor morreu no alto da cruz, naquele instante ele recapitulou todas as suas ações e todas as suas paixões. E apresentou ao Pai, diz a carta aos Hebreus, pelo Espírito Eterno, o seu sacrifício. Então, o que acontece? Em toda a velha aliança, e inclusive fora mesmo dos limites da divina revelação, os povos antigos sempre entenderam que a adoração basicamente consiste em oferecer um sacrifício. Ou seja, ao invés de eu morrer, uma vítima morre em meu lugar. Ora, quando o Senhor morreu na cruz, ele aboliu
todos os sacramentos antigos. E, portanto, não tem mais nenhum sacrifício que seja necessário fazer. O sacrifício dele substitui todos os outros. O que acontece? Este sacrifício do Senhor se tornou eterno. Porque quando o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus se ofereceu por nós ao Pai, pelo Espírito eterno, isso significa o quê? Que a alma do sacrifício do Senhor é o seu próprio ofertório, é a sua própria oblação. Em latim nós temos uma palavra muito bonita, que é quase intraduzível em português. A palavra suscipe, que nós traduzimos por recebei. Recebei. É como uma mão que se estende para ofertar algo, para dar um presente a alguém. Ou seja, na alma do Salvador havia um suscipe. E esse suscipe, esse ofertório, essa oblação que recapitulou todos os seus sacrifícios e todos os seus martírios até a cruz, até o instante da sua morte, está eternamente diante do Pai em nosso favor. O sacrifício do Senhor é atual, porque é eterno. O livro do Apocalipse diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E nas visões do Apocalipse nós vemos o Cordeiro imolado, mas ao mesmo tempo de pé. Ou seja, ressurrecto, ressuscitado. É por isso que Jesus aparece após a ressurreição com as suas chagas. Porque o seu sacrifício é eterno. Ora, o que acontece na Santa Missa? O sacerdote é um homem consagrado por Deus para oferecer o santo sacrifício de Cristo. Então, naquele momento em que o sacerdote vai consagrar, naquele instante, ele se torna um instrumento vivo de Jesus Cristo. Quem consagra é Cristo. Ele é o agente. Nos sacramentos é assim. O efeito dos sacramentos eles não advêm da oração da igreja, não advêm da fé dos fiéis, advém unicamente da ação de Jesus Cristo. É Ele que celebra, é Ele que absolve, é Ele que batiza, é Ele que crisma, é Ele, sempre é Ele na celebração dos sacramentos. Então, o sacerdote se torna um instrumento dele. Então, quando o sacerdote diz, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, o sacrifício eterno dele ao Pai, pelo Espírito eterno, se faz presente ali, sobre o altar. É como se houvesse uma conexão entre o tempo e a eternidade. E todo o peso do sacrifício de Jesus cai sobre o altar. Ou seja, nós não estamos aqui falando de uma memória apenas. Nós estamos recordando. Não é memória nesse sentido que Jesus fala. É memória no sentido hebraico do que é memória. Ou seja, é a evocação. É o sacrifício do Senhor que realmente se faz presente ali. Porém, de maneira incruenta.
Aqui nós temos uma linguagem que não é uma linguagem cotidiana nossa, mas nós dizemos assim que na cruz o Filho ofereceu ao Pai um sacrifício cruento. Crure, em latim significa sangue, mas sangue de ferida, sangue pisado. Então ele ofereceu ao Pai um sacrifício cruento. Na Santa Missa, ele oferece o mesmo sacrifício, só que de maneira incruenta. Portanto, a missa não é a renovação da Santa Ceia. É o contrário. A Santa Ceia, preste atenção aqui, por favor, a Santa Ceia é a antecipação da cruz, a antecipação sacramental da cruz. E naquele momento Jesus celebra pela primeira vez a Eucaristia e confere o poder sacerdotal aos apóstolos. Ponto. As missas subsequentes, o que são? São a atualização daquele sacrifício, que é sempre atual. Ou seja, aquele sacrifício se faz presente. Nós podemos dizer que na Santa Ceia a cruz foi antecipada e nas Santas Missas a cruz é posticipada, ou seja, é o mesmo sacrifício que se torna presente pelo ministério dos sacerdotes. Isso é algo extraordinário. Veja bem, há um livro do cardeal Wisseman chamado Fabiola. É um livro maravilhoso, cuja leitura, inclusive, eu recomendo a vocês. É um romance que ele escreveu sobre os primeiros cristãos. E, em um determinado momento desse livro, Santa Inês conversa com as suas amiguinhas, que eram pagãs. Ela era cristã, escondida, não podia professar publicamente a fé, eram tempos de perseguição. E aí as amiguinhas estão conversando. E uma diz, eu vou oferecer um sacrifício para Apolo. Eu acho que um cabritinho basta. A outra, eu gosto mais de Ana. Para ela, eu acho que um bezerrinho basta. E você, Inês? Para o seu Deus, o que é que você sacrifica? Ela diz, para o meu Deus, somente um outro Deus. É uma compreensão maravilhosa do mistério da Santa Missa. Porque, vejam, como a Santa Missa é o sacrifício de Cristo, que se faz presente no altar. Então, é o sacrifício de Deus a Deus. É a adoração de Deus a Deus. É a ação de graças de Deus a Deus. É a expiação de Deus a Deus. É a súplica de Deus a Deus. Deus Filho a Deus Pai. Portanto, não há nada maior do que a Santa Missa neste mundo. Nada. Nada. Nós deveríamos ter tal veneração pela Santa Missa que nós deixássemos tudo de lado. É por isso que não faz o mínimo sentido, por exemplo, um católico que não vai à missa aos domingos. Como é que ele pode deixar o sacrifício do Senhor passar batido no dia da ressurreição dele, que é a nossa Páscoa semanal? Mas não para por aí. Jesus Cristo quis permanecer nas espécies sacramentais como nosso alimento. De fato, ele diz no capítulo 6 de São João
versículo 55, a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Ou seja, no sacramento da Eucaristia, nós podemos comungar o próprio Senhor. Ele se nos dá em alimento. Algumas pessoas perguntam, mas por que na Igreja Católica o padre só dá a hóstia e não a hóstia com o vinho? Por que nós comungamos só do corpo e não do sangue? Dizendo de outro modo. Há um mistério muito bonito aqui. Veja bem, Jesus está realmente presente na Eucaristia. No pão, ele está presente em razão de corpo. Mas ele não está presente só com o corpo, porque no céu glorificado, ele é um só: corpo, sangue, alma e divindade. Portanto, embora ele esteja no pão em razão de corpo, quando nós comungamos o pão, nós o comungamos por inteiro. Porque é assim que ele está à direita de Deus Pai. Do mesmo modo, quando nós comungamos do sangue, ele está na espécie do vinho. Em razão de sangue, mas, através do sangue, unido ao corpo, a alma e a divindade. Ou seja, quer comungando o Senhor em razão de corpo ou em razão de sangue, nós o estamos comungando inteiramente. Então, algumas pessoas, por exemplo, não podem comungar do corpo, do ponto de vista, né, sacramental. Porque, por exemplo, tem câncer de garganta, ou não tem mais estômago, se alimentam apenas por sonda. Essas pessoas recebem o Senhor por inteiro, bebendo um pouco do cálice. Ou, por exemplo, quando nós temos alguém que tem a doença celíaca e não tem uma hóstia apropriada para essa pessoa, ela pode simplesmente comungar do cálice. Aqui no Brasil acontece pouco, na Itália acontece mais, de pessoas virem com seu próprio cálicezinho, elas mesmas têm um vinho em casa, colocam no cálice e o padre consagra, elas bebem do seu próprio cálice. É muito comum acontecer isso. É por isso que o Concílio de Trento proibiu dar o sangue aos fiéis. Por quê? Porque senão parece que, ao receber uma das espécies, eu não estou recebendo o Cristo inteiro. Então, para não induzir os fiéis ao erro, o Concílio de Trento disse: comungue apenas os fiéis do pão. E o sacerdote, claro, nas duas espécies, porque a comunhão do sacerdote consuma o sacrifício sobre o altar. Porque a vítima tem que ser oferecida, imolada e destruída. Pela comunhão, o sacrifício do Senhor é consumado. Então o sacerdote, celebrante principal, digo num caso de concelebração, ele comunga obrigatoriamente nas duas espécies. Todos os demais, não obrigatoriamente. Os concelebrantes, sim. Mas se acontecer de algum deles ficar sem a comunhão do sangue, porque às vezes acontece, né? Por exemplo, eu celebro missa sozinho, e aí um dia tem lá 3, 4 padres, eu posso tomar o cálice inteiro, e aí, e agora? Não tem problema. No caso deles,
a igreja supre e eles podem comungar apenas de uma das espécies. Porque nós comungamos o Senhor inteiro. No céu ele está inteiramente presente. O sacrifício dele no altar não é uma dramatização, nós não estamos, como disse o pastor para mim há uns dias atrás, né? Nós não estamos matando Cristo todo domingo ou todo dia. Não, não é isso. É o sacrifício eterno dele que se faz presente pelo ministério dos sacerdotes. Quais são os efeitos da comunhão? São Tomás enumera 5 efeitos da Santa Comunhão. O efeito principal é a união com Cristo. E a união com Cristo não é uma união de qualquer modo. Vejam, queridos, isso é muito sério. Por quê? O que é próprio do amor? O que é próprio do amor é a união. Então, por exemplo, quando você ama o seu filho, o que você faz? Você abraça o seu filho, você beija o seu filho. Quando você ama o seu cônjuge, o que você faz? Você abraça o seu cônjuge. Você se une com o seu cônjuge, inclusive da maneira mais íntima que existe. Então seria muito estranho que o Senhor tivesse se encarnado e depois subido ao céu e nós não pudéssemos mais nos unir a Ele de uma maneira real, apenas mística ou espiritual ou algo assim. Seria muito estranho. E seria muito estranho que isso fosse reservado apenas para os santos que estão lá no topo da santidade, como Santa Teresa que chegou à 7ª morada, e São João da Cruz e tantos outros. Seria realmente muito estranho. Então, como é que nós podemos nos unir ao Senhor de uma maneira perfeita, inclusive a despeito dos nossos defeitos, a despeito das nossas imperfeições, para amá-lo verdadeiramente? É através do sacramento da comunhão. É recebendo o Senhor na comunhão. O que nós devemos fazer quando nós recebemos Cristo na comunhão? Nós devemos amá-lo. Todas as orações que se fazem, né, mesmo aquelas que são recomendadas nos devocionários, Alma de Cristo, Eis-me aqui, ó bom e dulcíssimo Jesus, orações maravilhosas que estão presentes em muitos missais. Todas essas orações são lindas, são maravilhosas. Porém, elas seriam um desperdício se nós ali não nos uníssemos num ato fervoroso, num ato verdadeiramente ígneo, cheio de fogo, aceso de amor. Porque o efeito principal desse sacramento é a união com Cristo. Como fazem mal as pessoas que comungam, aí vão para o seu banco e ficam distraídas, olhando o celular, olhando para o teto, conversando. É absurdo! É Ele mesmo que está ali. É o próprio Deus encarnado que entrou em mim. Eu tenho que amá-lo. Segundo efeito, aumento da graça habitual. O que é isso? É o que nós chamamos de graça santificante. Ou seja, a vida de Deus em nós se intensifica. Mais ou menos assim. É como se você estivesse com um fogo baixo e de repente você aumentasse o fogo e aquilo que é aquecido
se torna mais intensamente quente. No nosso caso, nós nos tornamos, se nós realmente comungamos bem, mais intensamente unidos a Deus. A graça cresce na nossa alma. Uma comunhão fervorosa, ela pode aumentar muito a nossa santidade. Uma comunhão fervorosa pode realmente fazer toda a diferença na nossa vida. Santa Teresa dizia que bastaria uma única comunhão para fazer um santo. E isso é a pura verdade. Terceiro lugar, por causa disso, porque é uma união com Cristo, e uma união verdadeiramente cheia de amor à vida de Deus, a graça cresce. A graça destrói todos os nossos pecados leves quando nós comungamos. É mais ou menos como uma fogueira, você joga os gravetos queimam. Então, quando nós comungamos, Jesus destrói os nossos pecados leves. É por isso que a igreja diz que não é necessário confessar os pecados leves, apenas os pecados mortais. Mas é claro, às vezes a gente também confessa os pecados leves, especialmente quando nós não temos pecados mortais e precisamos nos confessar para retirar algum obstáculo entre a nossa alma e Deus. A igreja sempre disse que é possível confessar os pecados veniais desde que sejam verdadeiros pecados e que nós estejamos arrependidos deles, né? Não basta confessar, tem que estar arrependido. Portanto, vejam, a comunhão destrói todas essas imperfeições que nós temos todos os dias. Mais do que isso, em quarto lugar, São Tomás diz que a comunhão nos preserva dos pecados mortais. Quem comunga fervorosamente se une de tal modo a Jesus Cristo que, inclusive, se torna mais forte contra as tentações. Fortalece a sua alma, para que assim possa realmente estar livre dos pecados mortais futuros. Em último lugar, de São Tomás, a Eucaristia é um penhor da glória futura. Ou seja, nós comungamos aquele com quem nós estaremos perfeitamente unidos ao céu, no céu. Então isso é muito, muito bonito. Vocês sabem que isso é tão importante que antigamente no rito do batismo, hoje já não é mais exatamente assim, o sacerdote colocava sal na boca da criança e abençoava a língua da criança para que ela comungasse no futuro. Hoje nós colocamos sal, mas não tem aquela oração que havia antigamente. Depois que a pessoa comunga pela primeira vez, ela faz a primeira comunhão, ela tem a obrigação de comungar ao menos uma vez por ano. Claro, depois de confessar, etc. Porém, quando a pessoa adoece para morrer, existe a obrigação de procurar receber a comunhão antes da morte. A última comunhão, que nós chamamos de viático. Viático porque é a comunhão da nossa viagem para a vida eterna. O que acontece? A Eucaristia deveria acompanhar a nossa vida inteira até as portas da eternidade. Por quê? A única diferença entre a união com Cristo na Eucaristia e a união que nós teremos com Ele no céu é de modo. O modo é diferente, mas a união é a mesma. Nós estamos perfeitamente unidos a Jesus na Eucaristia.
Portanto, nós deveríamos entender que cada Eucaristia traz o gosto da vida eterna. Cada Eucaristia carrega a própria santidade do céu em nós. Mas São Tomás reafirma a doutrina da dignidade para receber o sacramento. Ela é uma doutrina bíblica. São Paulo diz em 1 Coríntios 11, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe sua própria condenação. E a igreja nos ensina que se alguém cometeu um pecado mortal, não deve comungar antes de se confessar. Ah, mas eu me arrependi. Não. A igreja quer garantir que você se aproxime do Santíssimo Sacramento com real dignidade. É proibido ao católico comungar em pecado grave. Precisa se confessar. E se for um pecado habitual, precisa abandonar o hábito do pecado. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa vive uma vida totalmente fora da lei de Deus. Não basta ela se confessar e sai dali e volta para a mesma vida. Não. Inclusive a confissão, nesse caso, nós poderíamos até duvidar um pouco da validade. O que a pessoa tem que fazer? Largar o pecado habitual, romper com o pecado grave, confessar-se, para então receber a Santa Comunhão. Há muitas pessoas que são sentimentalistas. Por exemplo, já me disseram, né? Ai, padre, mas naquele momento eu precisava comungar, eu falei para Deus, ai Deus, o Senhor me entende, o Senhor me ama, o Senhor sabe quem eu sou, me deixa comungar que eu não vou fazer mal ao Senhor, etc, tal. Foi lá e comungou. Sentimentalismo. A doutrina católica não é sentimentalista. Se nós estamos em pecado grave, você pode se arrepender, ter uma contrição perfeita. Depois de uma contrição perfeita, esse desejo da Eucaristia é o que nós chamamos de comunhão espiritual. Mas nós não podemos avançar para comungar, porque isso é muito perigoso. O Senhor diz, através de São Paulo, que come e bebe a sua condenação aquele que o faz. Mas não basta isso. Para comungar, nós temos que estar fervorosos. Ou seja, se a gente chega à comunhão totalmente distraído, totalmente seco, totalmente sem nada, nós recebemos mal a comunhão. É por isso que é tão importante se preparar para a Santa Missa, se preparar para comungar. Vocês sabem que antigamente, antes do século XX, o povo não comungava na missa. Só o padre comungava. As pessoas assistiam à missa, depois, quando elas se preparavam, algumas faziam até um pequeno retiro para comungar, de uns 2, 3 dias. Elas iam, se confessavam, e logo após a confissão, faziam uma comunhão fervorosa e permaneciam em ação de graça por meia hora, mais ou menos, dentro da igreja. Depois, o Papa São Pio X normalizou a comunhão frequente. Só que os católicos da nossa geração banalizaram. E aí a impressão que se tem é que basta estar na missa para comungar. E algumas pessoas até dizem, se eu não posso comungar, então eu não vou nem à missa. Não é doutrina católica. Se você não pode comungar, você ainda assim tem o dever de assistir à missa dominical. Vai assistir a Santa Missa e não vai comungar, para não cometer um pecado a mais. Vai se confessar o quanto antes,
para receber a comunhão. Só que também isso precisa ser manifestado com todo um decoro exterior. Ou seja, eu vou comungar, eu não posso ir à missa vestido como quem vai ao clube, como quem vai a um churrasco. Eu vou receber o Senhor. Eu tenho que estar composto. Eu preciso estar com as roupas, inclusive, limpas. Eu tenho que estar bem colocado para receber o Senhor na comunhão. Digamos assim, que você talvez não cometeu um pecado mortal, mas você perdeu um pouco a paciência, chegou agitado na igreja, assistiu a missa mais fora do que dentro. Não seria absurdo que você deixasse aquele dia de comungar para comungar numa outra ocasião mais bem preparado? É melhor receber o Senhor bem do que receber o Senhor mal. O que adianta? É como uma visita. Você vai visitar a casa de uma pessoa. Aí você chega lá, a pessoa não te dá a mínima atenção. Quando você sai de lá, o que você diz? Era melhor que eu não tivesse me recebido. Para receber assim, é melhor que eu não tivesse recebido. Quantas vezes o Senhor não terá dito isso de nós? Era melhor que não tivesse recebido, porque a cabeça está em outro canto, não me deu atenção, não teve uma união de amor comigo, para quê então? Isso tudo nos leva a pensar no modo como nós recebemos o Senhor. Por último, o Senhor quis persistir na Sagrada Eucaristia, mesmo depois da Santa Missa. Inicialmente para os doentes, mas com o passar dos séculos, ele quis permanecer para o bem de todos nós, para ser visitado por nós, para ser adorado por nós, para ser glorificado por nós, para receber as nossas homenagens. É por isso que nós todos deveríamos ter um cuidado. Quantas vezes custa fazer uma visita ao Santíssimo? Por quê? Às vezes nós temos que mudar um pouco o nosso caminho. Podemos perder um ônibus, porque paramos na igreja uns minutos para adorar a Cristo. Talvez nós estejamos com pressa, não sei o quê. Todavia, quem entende quem é aquele que está no sacrário, nunca deixará os motivos se sobreporem à necessidade de se encontrar com Cristo. Às vezes a gente vê como as pessoas fazem, né? Para ver a outra pessoa fazem um sacrifício. Por que nós não podemos nos sacrificar um pouco para fazer uma visita a Jesus no sacrário? Para estar com Ele. Que sejam alguns minutos. Nós precisamos cultivar esse espírito de adoração. Em minha paróquia, por exemplo, eu tenho da quinta para a primeira sexta-feira do mês 24 horas de adoração. Mas como é difícil encontrar gente que queira passar uma hora com o Senhor uma vez por mês. Não, que eu quero dormir, não posso ficar durante a noite. Poxa, quantas vezes as pessoas ficam até tarde da noite para assistir um filme? Para assistir os Jogos Olímpicos, acordam de madrugada, vão dormir quase quando é de manhã, quando vão a uma festa de casamento ou alguma outra coisa, ou precisam fazer uma viagem, acordam muito cedo, quase nem dormem para poderem ir. Por que não? Uma vez por mês à noite,
passar 1 hora com o Senhor no sacrário, 1 hora com o Senhor na Eucaristia. Isso significa que a nossa consciência de quem é Ele está pouca. Nós ainda pensamos que é apenas um pão bento, que não é o próprio Deus encarnado ali, debaixo daquelas aparências de pão. Meus queridos, nós temos que ter uma profunda fé na Santíssima Eucaristia. O sacerdote diz durante a consagração que este sacramento é mistério da fé. E de fato, se nós não temos fé, nós não vamos adorar o Senhor condignamente. Vamos pedir a Nossa Senhora a graça de adorar a Cristo na Santíssima Eucaristia. No hino Adoro-te Devote, São Tomás diz: Pie pelicane Iesu Domine, me in mundum munda tuo sanguine. Ó bom pelicano, Jesus Senhor, lava-me com teu sangue, pois sou indigno. Uma gota dele pode salvar o mundo inteiro de todo pecado. Vejam, Santo Henrique, no duro inverno, atravessava as ruas cheias de gelo para adorar a Cristo, para visitá-lo no sacrário. E o seu servente, aquele que ficava o tempo todo com ele, assim que ele terminava a visita, tomava cuidado para pisar exatamente nas pisadas de Santo Henrique. Por quê? Porque ele conseguia se aquecer com o calor das pisadas que ele tinha dado. Ou seja, diante do Santíssimo Sacramento, tão grande era o seu fervor que ele se aquecia fisicamente até. É por isso que Santo Afonso Maria de Ligório diz: queres te afastar de Satanás? Acode ao sacrário. Vamos fazer esse propósito. Propósito de assistir à missa com devoção, com atenção. Não perder nenhuma Santa Missa. De comungar com fervor. Não ficar sem o sacramento da comunhão. Hoje em dia tem tanta gente ensinando doutrinas erradas, há toda uma doutrina tradicionalista que diz que é melhor a pessoa não comungar e ficar sem ir à missa do que ir a uma missa indigna, uma missa mal celebrada. Doutrina de demônios. Porque a missa não é um rito. A missa é o que acontece quando o sacerdote consagra o pão e o vinho. Então, às vezes a gente tem que fazer um sacrifício. Santa Teresa dizia que ela gostava de procurar mais os sacerdotes menos fervorosos, as missas mais desleixadas. Por quê? Porque ela dizia: eu quero ir pelo que acontece, eu quero ir pelo mistério da Santa Missa, eu não quero ir pelo rito, porque o rito me agrada, porque a estética me agrada, eu quero ir pelo mistério que acontece no altar. Não deixarmos de comungar bem, comungarmos fervorosamente e que nós sejamos almas de Eucaristia. Como seria bom que alguém pudesse dizer assim: onde é que está fulano? Ah, se não está em casa, está no sacrário. Se ele não está trabalhando, se ele está com Cristo no sacrário. Ele vai lá, ele fica lá, ele se entretém com o Senhor. É o nosso maior tesouro, irmãos. É o nosso maior tesouro. Adoremos a Cristo. Reconheçamos a imensa generosidade dele de permanecer conosco na Eucaristia e não sejamos ingratos, tratando o Senhor como se ele não estivesse ali.
cada genuflexão, cada inclinação de cabeça, cada gesto de amor é por ele valorizado, enxergado e querido. Que Deus infunda em nós um perfeito amor e uma perfeita reverência à Sagrada Eucaristia.